Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Nós vamos ler então apenas esse versículo e nós vamos dissecar ele um pouquinho ao longo desses próximos minutos aqui. Glória a Deus. Provérbios 28, 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. E quem não encontrou, diga socorro. Amém. O povo está bom de Bíblia. O texto sagrado diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E assim os irmãos podem assentar. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Queridos, o livro de Provérbios é um livro totalmente distinto dos outros livros da Bíblia Sagrada. Quando você abre a Bíblia para você ler, meditar, interpretar, aplicar na sua vida, você precisa entender que você vai encontrar literaturas diferentes. Tem livros na Bíblia que são narrativas, são histórias sendo contadas, e é muito fácil entender essas histórias sendo contadas. Como, por exemplo, se você abre o livro de Gênesis, você vai ver a história da criação, da queda, e aí você vai ver como o homem foi se desenvolvendo, até chegar ali no dilúvio, depois com Abraão, Isaac, Jacó. Então é uma história que vai avançando para um determinado fim. Já outros livros da Bíblia, como por exemplo os livros dos profetas, ele já traz uma estrutura um pouco diferente, porque são visões, sonhos, palavras que o Senhor trouxe para os profetas. Então às vezes são meio desconexas, mas que tem um sentido dentro daquela característica figurada. Então tem a sua particularidade os livros dos profetas. Se você abre as epístolas ou as cartas do Novo Testamento, também já são distintas, porque são livros, são cartas doutrinárias, vão trazer normativas para o povo de Deus. Agora, o livro de Salmos já são cânticos, poesias, mas o livro de Provérbios, ele é diferente. O livro de Provérbios é um livro chamado de livro da sabedoria, ou livro de ditos de sabedoria. Quando a gente abre o livro de Provérbios, parece que Salomão, que é aquele que é autor desse livro, ou pelo menos a maioria dos estudiosos afirmam isso, parece que Salomão ele está um pouco grogue, né? Porque ele fala de um assunto num verso, no verso seguinte ele já está falando de outro, no verso seguinte ele já está falando de outra coisa, e parece que a gente fica perdido do que ele está falando. A questão é que o livro de Provérbios ele tem uma estrutura diferente, que é uma estrutura de ditados de sabedoria, ditos de sabedoria. O que a gente chamaria hoje de ditados populares. Todo mundo aqui conhece ditados populares. Como, por exemplo, água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Quando a gente pega um ditado como esse, o que isso quer dizer? É insistência, ou seja, tem uma lição por trás desse dito de sabedoria. Casa de ferreiro? Espeto de pau. Oh, como você é hipócrita. Você fala, mas você não faz. Então são sabedorias, são lições que a gente tira a partir de ditados, de ditos. E óbvio que a gente não pode comparar esses ditados aqui com os nossos ditados populares, já que aqui o livro de Provérbios nós estamos falando de palavra de Deus. Inspiração de Deus. A voz de Deus. E geralmente o livro de Provérbios, então, nesses ditos populares, ele vai trazer contrastes. Preste atenção, vamos nessa aulinha aqui, daqui a pouco a gente entra na nossa palavra. São contrastes entre atitudes do justo e atitudes dos ímpios, atitudes dos sábios e atitudes dos tolos, atitudes daqueles que temem ao Senhor e atitudes daqueles que desprezam a sabedoria do Senhor. Então o livro de Provérbios, ele sempre vai trazer esse contraste, dizendo assim: o justo age de tal forma, o ímpio age de outra forma, o sábio age de tal forma,
mas o tolo age de outra forma. Então, o livro de Provérbios, ele tem essa estrutura, trazendo esse contraste e essa diferenciação entre o justo e o ímpio, o sábio e o tolo, e o que teme e aquele que despreza o Senhor. Não sei se você percebeu, o texto que nós lemos, ele faz exatamente isso. E ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então ele está falando da característica de uma pessoa distinta. Está falando da característica do ímpio, a característica do tolo. Quem é ele? Ele é aquele que encobre as suas transgressões. Resultado, ele não prospera. Agora ele vai usar a palavrinha chamada mas. Não tem um mas aí? Esse mas significa ao contrário, em contraste. Aí ele vai dizer então: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então são duas pessoas diferentes: aquele que encobre as suas transgressões e aquele que confessa e deixa. São duas pessoas diferentes. Agora, vamos ver que cada uma dessas pessoas, nas suas atitudes, vão colher situações diferentes também nas suas vidas. Porque a primeira pessoa que ele está dizendo aí, que é o tolo, que é o ímpio, que é aquele insensato, o que essa pessoa faz? Ele encobre as suas transgressões. Essa palavra, esse verbo encobrir, carrega a ideia de esconder, disfarçar, negar e até mesmo transferir o seu pecado ou a sua responsabilidade para outro. Então, essa palavra encobrir aí não é no sentido só de colocar um pano em cima, mas é também disfarçar, esconder e até mesmo transferir para outro. Então esse insensato, esse tolo, o que ele faz? Ele transfere a sua responsabilidade para o outro. Ele encobre, ele diz está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. E talvez você diga assim: eu não sei se eu me encaixo muito nesse perfil. E eu vim trazer a notícia de que todos nós carregamos esse perfil. Nós herdamos isso de Adão e Eva. Nós não herdamos apenas a natureza caída, porque nós herdamos a natureza caída, o que nós chamamos de pecado original. Eles pecaram, nós também pecamos, porque herdamos isso de Adão e Eva, dos primeiros pais. Ou seja, tudo em nós está manchado pelo pecado. O nosso coração tem toda a tendência ao pecado. Como disse Jeremias, o coração do homem é demasiadamente corrupto. De quem nós herdamos isso? De Adão e Eva. Aí a gente fala assim, as mulheres, né? Quando está naqueles dias, nas dores, fala assim: Eva, quando eu te encontrar, a gente vai ter uma conversa. Porque você herdou isso da Eva. Eu vi minha esposa, desculpa o termo, mas eu vi ela parindo há 14 dias. As dores, muita dor. E aí, logo, Eva, a culpa é sua. Herdou isso da Eva. E nós, homens, quando nós estamos lá na lida, no dia a dia, trabalhando, que chegamos em casa com dor nas costas, né? Eu já estou na fase da dor nas costas, dor no joelho. Aí eu falo: ei, Adão. Porque nós herdamos isso de Adão e de Eva. Mas nós também temos os nossos pecados. Só que nós não herdamos apenas a natureza caída. Nós herdamos também essa expressão do que nós fazemos com o nosso pecado. Você já percebeu o quanto nós nos parecemos com Adão e Eva? Porque Adão e Eva, eles receberam uma ordem: vocês podem comer de tudo no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem beira lá, vai lá não, mexe com aquilo lá não. Mas a Bíblia vai dizer que certo dia a Eva, caminhando, olhou o fruto e achou desejável aos olhos, foi e comeu. E depois que comeu, ela também deu ao seu marido e ele também comeu. Na viração do dia veio o Senhor: Adão, cadê você? E onde o Adão estava? Escondido, encobrindo as suas transgressões. Ele está lá atrás da moitinha: Senhor, estou aqui. Adão, o que
você está escondido? Senhor, eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Adão, quem foi que fez você saber que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E aqui vem o ponto que nós também herdamos de Adão e Eva. Herdamos o pecado, mas herdamos também como lidamos com ele. Porque agora Adão foi confrontado. E na hora que ele foi confrontado, o que ele fez? Ele transferiu a sua responsabilidade. E muitas pessoas vão dizer assim, é mesmo, ele culpou a Eva. Também. Mas antes ele culpou o próprio Deus. Adão, você comeu do fruto? Senhor, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. O que Adão está dizendo é mais ou menos assim, Senhor, eu estava tranquilo aqui no jardim. Eu não precisava desse problema. O Senhor me arrumou uma mulher, veio o problema. Está vendo? Está vendo a mente perversa de Adão? Porque esse não era o momento de Adão transferir. Esse era o momento de Adão reconhecer. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Senhor, a culpa é sua. E a culpa é da Eva. Eva, por que você fez isso? Agora a Eva tem a oportunidade de dar uma grande lição no Adão. E dizer, eu sou a culpada. Mas, o que ela fez? Senhor, a serpente me deu e eu comi. Ou seja, Adão culpa Deus e sua esposa. E a Eva culpa o diabo, a serpente. Apocalipse vai dizer que a serpente é a figura de Satanás. Então percebe que nós herdamos isso, porque diante do nosso pecado, nós também carregamos essa expressão. Desde a queda, nós temos a tendência de transferir as nossas responsabilidades, porque diante das nossas culpas, muitas vezes nós também culpamos Deus, nós culpamos o diabo, nós culpamos o nosso cônjuge, nós culpamos o ambiente ao nosso redor. E eu trouxe uma lista de bodes expiatórios que muitas vezes a gente transfere. Quer ver o primeiro? Deus. Você orou tanto, você pediu tanto, mas algo não aconteceu, ou você foi lá e fez algo sem consultar Deus, e aí deu errado, e aí você vai lá e culpa Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que o Senhor fez isso? Deus não fez, foi você que fez. Foi você que tomou decisões sem consultar a vontade do Senhor. Deus está me provando. Não é Deus te provando, não. É você mesmo que tem sido irresponsável. Quando não culpamos Deus, culpamos o diabo. E esse muitas vezes, ele até surpreende, porque ele não está nem participante do negócio e ele se surpreende, como a gente tem a capacidade de dizer, o diabo está me tentando, pastor, o diabo quebrou meu carro. Não foi não, você que não trocou o óleo do carro. A gasolina acabou, é o diabo, não é o diabo, você que está andando só na reserva. Como o diabo é alvo, o diabo está me tentando, o diabo está acabando com minha casa. Não é o diabo, é a sua falta de sabedoria de lidar com as questões da sua casa. Não é o diabo. Muitas vezes o bode expiatório são os algozes da nossa vida. Como por exemplo, fulano, por que você tem vícios? Porque o meu pai fez isso comigo. Porque o meu pai falou uma palavra dura para mim. Porque o meu pai foi ausente na minha vida. Porque eu fui abusado na minha infância. Porque eu fui violentado. E aí a gente vai colocando a responsabilidade em algoz, em pessoas que talvez realmente fizeram mal a você. Porque nós temos pessoas que infelizmente, ao invés de somar, acabam destruindo a nossa vida. Sim, nós nos deparamos com pessoas na nossa caminhada que vão ser pessoas que a gente quer esquecer. Como eu já disse, um abusador,
um pai ausente, ou um pai duro, autoritário, uma mãe negligente. Quantos algozes da nossa vida. Só que a pergunta que fica é: até quando você vai ficar preso a essa pessoa que te feriu? Até quando você vai ficar ancorado nessa pessoa que te feriu e transferindo a sua responsabilidade daquilo que você faz hoje para aquilo que aconteceu lá atrás? Quantas vezes eu vejo isso na internet? Aí o fulano coloca lá no Instagram: um dia ainda vão me ver vencer. E a pessoa, que a pessoa está querendo dizer com isso? Ela está querendo provar o seu valor para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que ele acha que fizeram mal a ele. E aí ele vive uma vida para provar o seu valor para essas pessoas. Outras vezes, a própria família pode se tornar algoz, pode se transformar em... nesses bodes expiatórios que a gente transfere a nossa responsabilidade. A família. Se eu tivesse nascido numa família rica. Se o meu pai tivesse investido na minha carreira de futebol. Se o meu pai isso. Se a minha mãe. Se não fossem os meus irmãos. Outras vezes o bode expiatório é a condição social. Eu não consigo vencer porque eu sou pobre mesmo. Eu sou pobre, eu sou da favela, então é por isso que eu sou desse jeito. Por isso que eu tenho essa mentalidade de favelado. Porque eu nasci na favela, eu sou assim mesmo, eu nasci e estudei em escola pública. Por isso eu não consigo alcançar as minhas coisas. Outras vezes, são os estereótipos. Sabe aqueles estereótipos, tipo assim: eu não consigo porque eu sou negro. E aqui eu tenho eu posso, é meu lugar de fala. Quantas vezes, irmãos, aqui até não, mas eu morei no sul do Brasil. Eu sei o que é sofrer racismo. Agora, a gente pode assentar em cima dessas questões e ficar: é porque eu sou negro, por isso ninguém gosta de mim. Ou eu posso correr um pouco mais, e muitas vezes a gente tem que correr um pouco mais, e parar de transferir a responsabilidade, porque às vezes você está sentando e esperando receber cotas de universidade, ao invés de você correr atrás. Muitas vezes o bode expiatório são condições psicológicas. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia porque eu tenho déficit de atenção. Está na moda agora o TDAH. Eu tenho déficit de atenção. Não é déficit de atenção, não. É vício no celular mesmo. Aí depois a mente não vai ter condições de leitura. Olha, pastor, se na igreja não tiver condições de cuidar do meu filho que tem TOD, eu não vou na igreja. Não sei se os irmãos sabem o que é TOD. TOD é transtorno opositor desafiador. Ou seja, a criança não pode ouvir não. São os transtornos por aí. E hoje em dia as pessoas estão colocando a culpa não é delas, a culpa é do cérebro, a culpa é do diagnóstico, a culpa é do TDAH, a culpa é do autismo, a culpa é disso e daquilo outro. Muitas vezes, a gente transfere a nossa responsabilidade para o nosso temperamento, em nome de Jesus, que caia por terra esse negócio de eu sou sanguíneo, eu sou colérico, Não, eu ajo desse jeito porque eu sou sanguíneo. Não, é porque você é pecador mesmo. Não, eu sou assim porque eu sou colérico, aí eu reajo mesmo, aí eu sou vingativo. Não, é porque você é pecador. Para de ficar transferindo, porque isso, irmãos, isso é horóscopo gospel, tá? Claro, nós temos temperamentos? Temos. Agora, até quando a gente vai ficar igual? Eu sou de Libra, eu sou de Leão. Esses testes de temperamento, a mesma coisa. Fulano, por que você é assim? Por que você é explosivo? Por que você é antissocial? Porque é meu temperamento, eu sou fleumático. Não, é porque você é pecador.
Muitas vezes o bode expiatório são as fases da vida. Porque tem fases da vida que a gente começa a ter comportamentos que são particulares dessas fases da vida. E aí a gente começa a culpar essas fases. Quer ver um exemplo? Mulher, quando chega na menopausa. Alguém aqui já conviveu com uma mulher na menopausa? É fácil? Não. Como fica uma mulher na menopausa? É. Pelo amor de Deus, abre as janelas que eu não aguento esse calor. E fica irritada, e tudo é brava. E aí a pergunta que fica, a questão que fica é, queridos, pecado continua sendo pecado ainda que haja uma condição física. Você não tem livre acesso para bater no seu esposo só porque você está na TPM, só porque você está na menopausa. E os irmãos, a mesma coisa, porque tem o tal da crise da meia-idade. Crise da meia-idade, irmãos, a partir dos 35 até os 50, são 15 anos aí de meia-idade. Que aí o homem começa a ter problemas de achar que ele é inútil, que ele não pode mais perder tempo, e aí ele acha que nada está dando certo, que ele precisa de novas aventuras, e é justo nessa fase que começam os adultérios, a prostituição. E aí o cara fala assim, mas eu fiz isso porque eu não achei em casa, então eu fui procurar na rua. Ele não olha para ele está olhando para a condição da fase da vida dele. Velho aborrecido, teimoso, não quer tomar remédio e não quer fazer nada. E eu lido com alguns idosos, tanto na igreja quanto na família. E eu digo, pecado continua sendo pecado, independente se você é velho, se você é criança, se você é mulher, se você é homem, se você é jovem. Pecado continua sendo pecado. Então não importa se são questões biológicas, fases da vida, teste de temperamento, condições psicológicas, estereótipos, condição social, a família, algozes, o diabo, Deus, o pecado é seu. E eu quero fazer a seguinte pergunta: até quando você vai culpar tudo e todos pelos seus fracassos, pelos seus pecados e pelas suas limitações? Porque o texto que nós lemos diz que aquele que encobre os seus pecados, ele não prospera. E aqui a gente tem um diagnóstico, que talvez você não esteja rompendo na sua vida, você não está avançando, conseguindo ter uma vida estável, porque ao invés de você assumir as suas responsabilidades, você tem transferido as suas responsabilidades. Muita gente é instável. Muita gente não consegue ter relacionamento estável. Ele começa um relacionamento hoje, amanhã termina. Ele entra num serviço hoje, amanhã ele sai. Ele vem na igreja um mês, ele vem firme, no próximo ele não vem mais, porque a vida dele é uma montanha russa, ele é instável. E por que ele é instável? Porque ele não prospera. E essa palavra prosperar refere-se a essa ausência de progresso, avanço, romper, crescer na vida espiritual, na vida emocional e até na vida relacional. Sabe por que você talvez não está rompendo na sua vida? Porque tem pecados encobertos, porque tem pecados transferidos. Você está como Adão e Eva, apontando o dedo para pai, para mãe, para a condição social, para a política. O Lula vai acabar com o Brasil, então não vou trabalhar. Não, tá vendo? Então, queridos, entenda uma coisa: aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. É a Bíblia que está dizendo. Está vendo por que você já teve 200 namorados e você não para com nenhum? Está vendo por que você passa de emprego em emprego, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, não firma? Sabe, no final das contas, o culpado não é você. O culpado foram os outros namorados. O culpado são os patrões. O
culpado é o pastor. Eu não vou mais na igreja porque o pastor só prega a mesma coisa. Eu não vou lá na igreja não, a pastora sempre fala a mesma coisa. O grupo de louvor, Deus o livre com aquele grupo de louvor, não vou lá mais não. Então tá vendo? A culpa sempre é dos outros. Você não avança porque você ainda está encobrindo. Adão teve a oportunidade, mas ele preferiu esconder, ele preferiu encobrir. Em outros lugares eu usei um exemplo que eu tenho na família. Aqui eu não posso usar esse exemplo. Que infelizmente vive uma vida totalmente ancorada nesse mundo. Nada dá certo. E o culpado nunca é ele. O culpado é o pai, que já foi. O culpado é a avó. O culpado é a mãe. Ninguém nunca me ajuda. Ninguém nunca me ajudou. Resultado? Não consegue prosperar. Está vendo você? Cansado da vida já? Cansado de tentar e parece que nada dá certo? Sabe onde tudo começa? Você ainda está encobrindo os seus pecados. Você ainda está acobertando, e quando você não está acobertando, você está dizendo, o problema é ela, o problema é ele. Por que você não consegue prosperar financeiramente? É minha esposa, eu tento guardar dinheiro, mas o moço da Shopee já sabe meu endereço. Todo dia chega algo diferente. Talvez ela tenha uma boa parcela. Mas cadê você como alguém firme? Outro dia, pastor, essas coisas não acontecem aqui não, é só lá na minha igreja. Outro dia, rapaz chegou na segunda-feira para mim, me mandou mensagem, falou assim, eu não fui na igreja ontem, né? Eu falei, eu percebi. Porque eu fui no jogo do Flamengo. Teve um jogo do Flamengo aqui na cidade, ele foi no jogo do Flamengo. Eu falei, jogo do Flamengo ainda? Mas por que você largou de ir no culto para ir no jogo do Flamengo? Minha esposa, ela é flamenguista, mas nossa, não teve como. Eu falei, teve como sim. Você que é um frouxo. Você é frouxo, você não consegue dominar sua casa. E aí por isso, depois, ao invés de você assumir sua responsabilidade, você ainda é mais frouxo, porque você ainda culpa ela. O culpado é você. Porque lá em casa é assim. Se fosse lá em casa, eu vou pro jogo do Flamengo, você vai. Eu não vou. E te digo, você também não deveria ir. Ponto final. Acabou. Ai, pastor, machista, progressista, taxista, machista. Sou. Mas eu prefiro ser verdadeiro do que pecar pela omissão e da transferência de responsabilidade. Entendeu aonde você está pecando? Dizendo que o culpado é o transtorno. Dizendo que o culpado é o seu patrão, é o seu chefe, dizendo que o culpado é a sua esposa, dizendo que o culpado é o Lula, que o culpado é o Alexandre de Moraes, que o culpado é fulano, que o culpado é o ciclano. Nunca é você! E eu vim aqui nessa noite, talvez eu não volte, talvez o pastor nunca mais me chame, mas eu vim aqui para dizer que o problema é você. Você é o seu maior inimigo. Quem foi o maior inimigo de Adão? Foi a serpente? Não. Foi a Eva? Não. Foi Deus? Não. Foi ele. Ele que se acovardou, se escondeu e transferiu a responsabilidade. Pronto, temos um problema. Essa característica que nós carregamos, essa marca que nós temos na nossa vida. Agora, o texto continua dizendo, ele diz, essa característica, aquele que encobre as suas transgressões. Então nós já vimos aqui como que é que nós fazemos isso, para quem nós fazemos isso, o resultado disso, qual o resultado? Não prospera. O que é prosperar? Não avançar, não ter uma vida estável, firme. Pronto. Mas
O que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa. Gente, eu acho incrível esse provérbio, porque ele joga um peso enorme em nós. Porque aqui não é só sobre o ímpio que está lá fora, mas é sobre toda a humanidade. Nós fazemos isso, nós encobrimos o nosso pecado. Mas ele traz a solução para o problema. Olha a solução. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tá vendo? São duas posturas diferentes e são dois resultados diferentes. Olha a postura desse aqui, que pode se tornar você. Ele confessa e deixa. Se por um lado antes a gente encobria, transferia, dizia, não, tá tudo bem, tá tudo certo, agora por outro lado nós vamos o quê? Confessar. E o que é confessar? Confessar é reconhecer. Confessar é olhar para dentro de nós. E mesmo que o orgulho esteja dizendo assim, você tem razão de agir assim. Não, o problema não é você não, o problema é ela. Não, o problema não é você não, o problema é o mundo que a gente vive. O orgulho, ele vai falando isso. O orgulho vai alimentando a gente, para a gente agir na transferência. Agora, por um outro lado, o Espírito Santo age dentro de nós. Qual que é o primeiro ministério do Espírito Santo em nós? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se por um lado o orgulho diz assim, você tem razão de ser assim, você tem razão de pecar assim, você tem razão de agir dessa e dessa forma, você tem razão em estar viciado em droga, em pornografia, você tem razão. Por outro lado, o Espírito Santo vem em nós, no nosso coração, para dizer, ei, você está errado. E confessar é ouvir essa voz, é olhar para dentro de nós e dizer, sim, o problema sou eu. A gente não gosta disso. A gente não gosta dessa parte. A gente gosta de apontar o dedo para o outro, mas não de apontar o dedo para nós. Porque a gente gosta de ouvir coisas mais ou menos assim. Você é raridade, ouro puro de Ofir. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. A gente gosta de ouvir estas coisas. A gente gosta de ter o nosso ego massageado. A gente gosta. Então, olhar para nós e dizer, eu sou pecador, eu sou o problema, a gente não gosta disso. Não, Senhor, essa parte não. Eu gosto da parte em que eu escuto as pessoas dizendo que eu vou vencer, que vai dar tudo certo. E hoje os coachings estão aí para isso. Exatamente para dizer que você é bom, você só precisa ser destravado. Você só precisa ser instalado um drive. Mas a Bíblia, ela não tem nada de coach, porque ela não é uma mensagem de autoajuda. A Bíblia é uma mensagem de ajuda do alto. E como é que essa ajuda do alto vem sobre nós? Primeiro, para nos esmagar. Esmagar o nosso ego. Chega de olhar para o outro e culpar o outro. Devemos fazer o que Paulo fez em Romanos 7. Lembra o que Paulo fez em Romanos 7? Ele diz, quão miserável homem que sou. Isso é confessar pecado. Quão miserável homem que sou. E quem está dizendo isso é o Paulo, apóstolo, maior teólogo de todos os tempos, e escritor de mais da metade do Novo Testamento. Ele ainda olha para dentro de si e diz, quão miserável homem que sou. Esse é o exercício que nós devemos fazer.
Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas confessar é o ato de olhar e dizer: eu não tenho conseguido dar certo na vida, porque eu é que estou paralisado. Sou eu que não tenho dado passos práticos na minha vida. Sou eu que não tenho sido intencional na minha vida de oração. Eu não consigo perseverar, eu começo as coisas e paro no meio. Muita gente começa, ele não consegue terminar nada. Tudo que ele começa, ele aborta. Ele vive uma vida de abortar projetos. E quem é o culpado nisso? Você, eu, nós. É por isso que a gente tem aquele hábito de dizer: olha para o irmão que está do seu lado e diga. Mas nessa noite eu gostaria que você olhasse para você. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: quão miserável homem que sou. Sim, culpado não foi o fulano que te fechou no trânsito, não. Culpado é você que é explosivo. Que ao invés de esquecer, você pôs o dedo para fora e apontou o dedo para o fulano lá no trânsito. Culpado não é a sua esposa que te provoca, não. É você que é sem paciência. Culpado não são seus professores que são fracos, não. É você que tem preguiça de estudar. Não são seus pastores que são fracos, não, de doutrina, de teologia, não. É você que não tem paciência de parar na sua casa e estudar a palavra do Senhor. Quão miserável homem que sou. Agora, tudo na nossa vida começa a mudar quando a gente tem essa postura de dizer: eu sou pecador, o problema sou eu. E quando a gente começa a fazer isso, as portas do céu começam a se abrir. Aí o Senhor começa a tirar as coisas do lugar. Aí o Senhor começa a encaixar as peças que estavam erradas na sua vida. Porque aquele que confessa e deixa, o que acontece com ele? Alcança misericórdia. Esse alcançar misericórdia está ligado à compaixão e o favor imerecido de Deus. Ao invés de você transferir a sua culpa para os outros, está na hora de você depositar os seus pecados diante de Jesus. Porque é nele que você vai ter cura para a sua alma. É nele que você vai conseguir avançar na sua vida. Muitos, escute isso, muitos bloqueios da sua vida espiritual, emocional, ministerial, vão começar a sumir. Você está cheio de bloqueios na sua vida. Esses bloqueios vão começar a serem desbloqueados quando você confessar. Mas não é só confessar, é colocar no lugar certo. E qual o lugar certo? Na pessoa de Cristo Jesus. Queridos, eu quero partir para o finalmente dessa palavra, lembrando que no Antigo Testamento, Antigo Testamento, existia um sacerdote que ficava no tabernáculo ou no templo, e ele ficava ali para receber os sacrifícios que as pessoas levavam diariamente. E por que as pessoas levavam sacrifício diariamente? Quando elas entendiam que elas pecavam, então elas levavam, seja um boi, um cordeiro, e até aqueles que não tinham condição financeira para ter um cordeiro, para ter um boi, eles poderiam levar uma rolinha, uma pomba. Eles poderiam levar como sacrifício. Chegando lá, o sacerdote recebia esse animal, e o ofertante tinha que fazer o seguinte sinal: ele tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal, e aquele sinal era o sinal de transferência de pecado. A partir daquele momento,
o animal recebia a culpa pelo pecado. E quando aquele animal era morto, sacrificado, o Senhor recebia o sacrifício e o pecado estava perdoado. Era assim que as pessoas tinham que transferir as suas culpas. Só que isso era só um sinal progressivo do sacrifício perfeito que viria. O sacrifício de Jesus. É por isso que Isaías vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso eu preciso te dizer que é nele que nós podemos depositar as nossas culpas. É nele que podemos depositar as nossas faltas. É nele que podemos depositar as nossas falhas e os nossos fracassos. Porque quando depositamos em Jesus, alcançamos a misericórdia. Por favor, para a gente encerrar, abra sua Bíblia aí, vamos ler esse último texto. 1 de João, capítulo 1, verso 8. 1 de João. Capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Está vendo a questão do provérbio? Encobrir. A pessoa que encobre as suas transgressões. Porque tem gente, tem pessoas que ele está sempre fraco, parece galinha da Angola. Fulano, como que você está? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ele está sempre fraco, ele nunca está bem. Por outro lado, tem aquelas pessoas que eles fingem sempre que tudo está bem. Vive com uma máscara. Você sabe que não está nada bem e você tem colocado uma máscara, um sorriso no rosto, uma performance na sua vida para encobrir aquilo que está de errado em você. Só que há um grande problema em fazer isso. Porque a Bíblia diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Está vendo isso? Não adianta você colocar uma máscara de que está tudo bem, uma performance. E principalmente obreiros. Porque muitas vezes a gente tem que servir com um sorriso no rosto, mesmo quando as coisas não vão bem. Isso serve para nós. Quantas vezes a gente tem que ir no automático, né, pastor? A gente está cansado. Pastor cansa. Vou confessar uma coisa por ele. Tem dia que ele não quer estar aqui não. E tem dia que está cansado. Só que aí a gente tem que colocar aquela capa, buscar a energia no Senhor, aquela força no Senhor. Vim aqui dar sorrisos, abraços, conselhos, mas só Deus sabe como está por trás da aparência. Muitas vezes não está bem não, gente. Muitas vezes o seu sorriso não é verdadeiro não. Muitas vezes o que você está fazendo é isso aqui, ó, enganando a você mesmo. Você está se enganando quando acha que está enganando os outros. Só Deus sabe que a vontade que você tem é de sumir, desaparecer, largar a família, largar a igreja. Só que a boa notícia, eu vim trazer uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que você é pecador mesmo. A má notícia é que você é o seu maior problema mesmo. Mas a boa notícia é o que o verso 9 diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas olha a boa notícia para mim e para você, filhinhos: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Você saber de tudo isso é para não pecar. Chega de pecar. Chega de pecar. Chega de ser preguiçoso. Chega de ser descontrolado financeiramente. Chega de ser antissocial. Chega de ser imoral. Chega de ser um falso religioso. Chega. Então essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Segura um pouco. Sabe o que é propiciação dos nossos pecados? Propiciação é Ele que encobre os nossos pecados. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, que encobria a Arca da Aliança. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor nunca permitiu que eu e você tentasse resolver os nossos pecados pela nossa própria força, pelo nosso próprio mérito, pelos nossos esforços. Não dá. Fica cansativo demais. E além de ser cansativo, é inútil. Adão e Eva, queridos, entendam uma coisa. Adão e Eva, quando eles pecaram, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram roupinhas de folha, de figueira, e tamparam a nudez deles. Mas aí quando o Senhor vem e confronta eles, no final da conversa que o Senhor tem com eles, o texto de Gênesis 3 vai dizer assim: então o Senhor fez roupas de pele de animais para cobrir a vergonha deles. Sabe o que significa isso? Deus não aceitou que eles mesmos encobrissem a vergonha deles. O que o Senhor fez foi: vocês pecaram, tem consequência, mas eu vou encobrir o pecado de vocês. Eu vou resolver o pecado de vocês. Eu vou curar vocês. Eu vou limpar vocês. A solução que eu e você precisamos é o sacrifício de Jesus. Deus já estava fazendo isso lá em Gênesis 3. O primeiro sacrifício da história foi Deus matando um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, mostrando que futuramente Ele mesmo mataria o seu filho. Ele matou o seu próprio filho. Pastor Isaías vai dizer que Deus sentiu prazer em matar o seu filho. Que isso? Sim. Sabe por quê? Ele sacrificou um para salvar muitos. Ele sacrificou um, matou um na cruz para dar vida a muitos. E dentre esses muitos, você é um escolhido. Você é o alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Por isso, querido, para de querer resolver o seu pecado do seu jeito. Chegou a hora de você confessar diante do Senhor.
Chegou a hora de você colocar diante do Senhor o seu coração. Porque quando você faz isso, você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. A misericórdia é o amor do Senhor se estendendo na sua vida. Você que está cansado de carregar tanto peso de culpa, tanto peso de pecado, tanto peso de decisões que foram mal feitas. Chegou o momento na sua vida que Deus quer passar a limpo. Porque eu quero ser sincero com você, Deus não passa pano para pecado. Não acha que Deus está passando pano para o seu pecado, não, Ele não passa. Melhor, Ele passa sangue. Ele passa sangue. E o sangue do seu Filho Jesus. E o sangue de Jesus. Por isso o sangue, no sangue, é no sangue de Jesus que nós temos a nossa vitória. Levante-se, levante-se e erga-se ao Senhor e diga: a minha vitória chegou. Glória te damos, Senhor. Glória te damos, Senhor. Glória te damos, Senhor. Livre-se da culpa, mas faça isso da forma certa. Você não se livra da sua culpa colocando a culpa nos outros, em Deus, no diabo ou na igreja. Você se livra da sua culpa e do peso que você carrega sobre os seus ombros quando você deposita na cruz de Cristo.